Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui, né? Nessa reta final, nessa nossa penúltima informação, né? Aí a gente sempre lembrando as 3 aulas anteriores, vocês revejam. A gente vai trabalhar agora com evolução e depois a aula 12 vamos trabalhar um pouquinho sobre endemia, epidemia, né? Sem tanto detalhe científico de doença, porque o Enem opta mais em um modelo mais geral, né? A aula de hoje, ela trabalha com evolução, tá? Então, aula 11, origem e evolução da vida, tá? Está aí o nosso e-mail, nosso Face, nosso Skype, nosso Twitter, à disposição de quem precise. Hoje, para você ter uma ideia como reduziu, né? Então a gente vai trabalhar com a competência de área 4, compreender interações entre organismo e ambiente, em particular aqueles relacionados à saúde humana, relacionando o conhecimento científico a aspectos culturais e características individuais. Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos, tá? Então, na realidade, a gente não tem muito que se estressar, mas compreender o padrão. Deixar claro que é muito interessante que você perceba também os momentos históricos desses padrões, tá? Porque na evolução isso é fundamental. Então, primeiro, o que é evolução, né? O que é evolução? Eu coloquei nessa forma circular, tá certo? Para que a gente não dê uma ideia de linearidade, né? Aí dá uma ideia de linear, mas na realidade isso é espaçado, né? Não quer dizer, por exemplo, uma dúvida, né? O conjunto de processos promove a diversificação de seres vivos, é que alguns alunos e algumas pessoas têm aquela ideia de uma coisa linear. O macaco virou ser humano. Isso não é verdade. A gente trabalha com o modelo de ancestral. Outra coisa. Quem é mais evoluído, o homem ou a bactéria? O homem existe, bactéria existe, então os dois são evoluídos. Agora, o homem ele é mais complexo para um determinado ambiente. Deixar claro, nós não somos o dono do mundo, nós somos um ser no planeta que temos uma complexidade fabulosa, tá certo? Mais para o ambiente. Mas a gente é frágil. Tá aí, né? Vocês ouviram falar, decretado mundialmente, né? Calamidade pública ebola. Vocês sabem o que é um ebola? É um vírus. O que é um vírus? Uma proteína, pessoal, com materialzinho genético detonando o ser humano. Então, com toda a complexidade que a gente tem, está aí. Um ebola detonando a gente. Tá certo? Isso é muito interessante a gente perceber que nós não somos os melhores, né? Não somos os melhores. Tá certo? Nós somos os complexos para um determinado modelo em um determinado ambiente. Tá? Até Pokémon evoluiu, né? Eu falo Pokémon porque eu tenho quase certeza que a geração de vocês, de 19, 20, 21 anos, 22, foi a geração Pokémon, né? Eu não sou dessa geração, eu sou da década de 60, né? Já peguei outras gerações aí, então até Pokémon evoluiu. Então vamos pensar. Fixismo e criacionismo. Tá? Deixar claro que no criacionismo as espécies são unidades fixas e imutáveis, mantêm as características ao longo do tempo, surgiram de forma independente uma das outras. A gente colocou isso no modelo de ponto filosófico, né? Mas eu acho interessante, novamente, essa discussão do criacionismo. A discussão do criacionismo ela é interessante do ponto de vista da filosofia também, que cai na prova, porque estava renegado o criacionismo não existir, né? Chegou ao ponto de grandes evolucionistas acharem que Deus não existia. Mas aí, pessoal, assim, existem algumas coisas que estão sem respostas. Ou foi Deus, ou complica, né? Então a gente tem alguns modelos que realmente, a história de elo perdido, etc. Eu não só acredito em Deus, como a gente é muito parceiro. Eu sou muito amigo dele, né? Às vezes fiz na bola, por culpa minha, e as coisas vão tentando se organizar. Mas o criacionismo, a presença desse modelo, traz hoje na ciência, né? Um modelo chamado criacionismo evolucionista. Tá certo? Tem coisa mais interessante que a descrição de Gênesis, do ponto de vista científico, é interessante. Porque se você pegar a teoria do Big Bang, ela está bem escrita lá também, tá? Enfim, são discussões e mais discussões que agora ela se volta, tá certo? Porque são perguntas e respostas que nós não obtemos nem a pergunta nem a resposta. E aí a humanidade volta a pensar em Deus. Tem esse lado fantástico. Argumento contrário são os fósseis, né? A teoria das catástrofes também é um modelo evolutivo. Então, as teorias evolutivas, eu queria chamar a atenção pela primeira desse rapaz aí, a época, né? A época desse rapaz, tá? Antes de definir. É muito interessante porque você vai perceber que o século século XVIII, meu apagador,
Ah, tá aqui. Ó, pessoal, a idade, tá vendo? Então, século XVIII, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Então, século XVIII tivemos a Revolução Francesa, o pensamento iluminista. Então a gente vê que coisa interessante, né? Que os modelos científicos de evolução, eles têm essa linha de tempo. Final do século XVIII, século XIX, botei século XII, desculpa, século XIX, século XX, século XXI, a gente reforça pelo pensamento científico, a capacidade de pensar. Então, na realidade, quando eu vou falar a partir de agora dos modelos de evolução, esses modelos são modelos da época. Portanto, a evolução pensada aqui não é a mesma pensada aqui. Tá? Mas os vestibulares exigem que você conheça o pensamento da época. Tá certo? Então, o pensamento da época, o pensamento científico da época. E o primeiro pensamento considerado científico da evolução foi o do Lamarck. Tá? E aí você coloca, na realidade, essa formatação que eu coloquei aí, onde você tem para completar, né? Botei até o exemplo da girafinha, famoso, e você tem para completar. Então, pegue esse mapa mental que tem assim: mudanças ambientais, modificações direcionadas, adaptação do indivíduo. Então, o pensamento de Lamarck era: o ambiente, ele gera um modelo, você está nesse ambiente, e você, através dessa mudança ambiental, você cria esse novo modelo, chamada lei do uso e desuso. E essa lei do uso e desuso, você usar algo ou não usar, passa para os descendentes. Pessoal, parece brincadeira, mas pensam muito que hoje, no século XXI, isso é verdade. Eu estou cansado de aluno. Não, professor, músculo, uso e desuso, eu fico forte. Não é assim. Todos nós estamos programados geneticamente. Você tem um código genético. Esse código genético, eu tenho a programação, igual ao do computador. Só que eu posso usar a carga genética ou não. Por exemplo, você tem um computador. Eu posso comprar um computador caríssimo, caríssimo, caríssimo e ficar brincando de Facebook. Que um celular resolve. Eu posso comprar um computador caríssimo e fazer conta. Isso é o cérebro. Isso é o código genético. A gente chama hoje de epigenética. O que é epigenética? O código genético, ele existe. E a partir dele, eu posso agir ou não baseado em um código genético. Então, baseado nesse modelo, hoje a gente tem a inteligência chamada emocional. Não adianta aquele aluno que tem a habilidade de responder informações rápidas com precisão, se ele não consegue conviver em sociedade. Antigamente, eu alcancei muito isso, a questão do QI. Hoje chama inteligência emocional. Não adianta você ser importante numa prova, tirar uma nota boa, aí vai ser um advogado desequilibrado, vai ser um médico desequilibrado, um engenheiro cai um viaduto na cabeça do povo. Então, na realidade, você precisa ter um equilíbrio emocional. Em resumo, o uso e desuso não é aplicado. Você tem um padrão genético e que você pode usar recursos ou não dele. Vamos pensar em uso e desuso, então? Vamos pular de um prédio e ficar toda a humanidade pulando de um prédio até criar asas. Não está precisando? Então, sugerir a asa. Então não é verdade. Então, repetindo, Lamarck foi interessante para a época, lei do uso e desuso, transmissão das características adquiridas, início do século, eu apaguei aqui, século XIX, mas são informações para os dias atuais fundadas do ponto de vista científico, tá bom? Repetindo, chutar uma bola não é uso e desuso. Agora mesmo, estão sentados assistindo aula, né? Estão usando as pernas? Não. Então sua perna vai cair, vai atrofiar. Não. Se você não usar, você vai ter dificuldade de andar, mas você está programado para andar. Ok? Vou dar outro exemplo. Eu trabalho com muito prazer em uma escola de inclusão. Né? As escolas inclusivas. Eu trabalho em de Down, com autistas, com deficientes visuais, deficientes auditivos. E esses modelos, você vê que eles têm uma programação genética da nossa espécie, entendeu? Às vezes, eu consigo explicar uma informação com mais facilidade para quem não é assim. Eu estava até comentando no meio da sala, eu não vou dizer o nome da aluna para preservar a identidade dela, e eu dando a informação e a gente se relacionando na informação, ela com síndrome de Down. E os considerados normais, nem aí, que absurdo a gente chegou, né? Quer dizer, essa criança que tem, né, que nasceu com essa alteração cromossômica, né, tá certo? Percebendo a informação. Então, na realidade, isso chama-se modulação da informação. Tá? Você vai usar se você necessitar usar.
Era isso que eu queria passar, portanto, Lamarck é uma teoria considerada errada, mas é interessante você saber que ela existiu, tá? E quando se falar dele, portanto, você vai usar essas informações. E aí, revisando, né? Um órgão muito utilizado tende a desenvolver, enquanto um outro pouco atrofiar. Aí você transmite isso para os descendentes. Esse é o modelo do Lamarck. O meio provoca mudanças nos indivíduos de acordo com as suas necessidades, visando sua adaptação. E aí o exemplo das girafas, né? Exemplo das girafas. Agora a gente entra num cara aí que foi muito mal visto, né? Que é o Charles Darwin, tá certo? Mas um grande pensador. Para a época, um grande pensador. Trouxe revoluções na ciência, né? Vendeu bastante o livro dele também, né? O pensamento científico dele no livro Origem das Espécies foi muito vencedor. Tá? Que é a próxima proposta, né? A teoria de Darwin, chamada seleção natural. Você vê que é do mesmo século de Lamarck. Antes de a gente falar um pouquinho de Darwin, existe do aluno a ideia que Darwin foi contra Lamarck. Lamarck pensava uma coisa e Darwin outra. Um é do início, o pensamento escrito do início do século XIX, o outro é final do século XIX. Darwin não era oposição a Lamarck, pelo contrário, no livro de Darwin ele elogia Lamarck como um precursor das ideias. Agora, claro que na ciência alguém vai provar que Lamarck está errado. Sabe como é que provaram que Lamarck estava errado? Não foi Darwin, não. Foi um cientista cortando o rabinho do rato. Cortava o rabinho do rato, um cara chamado Eisman. Cortava o rabinho do rato, o ratinho nascia de rabo. Cortava o rabinho do rato, nascia de rabo. E ele provou que se os desusos fossem verdade, os ratos teriam gerações sem rabo. Uma prova científica, portanto, que Lamarck ficou para trás. E aí na seleção natural, né, dessa vez, o princípio da seleção natural, você vai colocar aí, completando, o ambiente seleciona características presentes entre os indivíduos de uma população, tornando a população mais adaptada. Qual é o princípio de seleção? O princípio da seleção. Vocês estão todos sentados aí, vocês têm desejos, você tem vontades, e eu tenho uma variabilidade de ideias. A minha informação vai levar você a direcionar para uma ideia. Então, a seleção, para existir, eu preciso ter variabilidade. Se todos fossem iguais, eu não tinha seleção. Então, o princípio básico da seleção é ter variabilidade, certo? Eu tenho um crescimento dessa variabilidade e ter um agente seletivo. Então, esse agente seletivo faz com que ocorra a famosa seleção natural, tá certo? A seleção natural é essência, variabilidade gênica e um agente seletivo no meio. E essa luta pela sobrevivência, né? Deixar claro que essa luta não é briga. Essa luta é o quê? Não é o mais forte, não é o mais apto, mas o mais modulado. Aquele que tem as características genéticas de modulação, de olhar, de observar, de pensar, de nadar, de respirar na água, respirar fora da água. Então, não é a luta em si corporal de vencer. Até que existem alguns modelos, mas não o nosso. Né? Hoje a luta nossa é para manter um país ideal, hoje a luta nossa é para manter um estado ideal, um município ideal, uma nação ideal, um continente ideal, um mundo ideal, para que a gente continue existindo. E não necessariamente uma luta, tá certo? De agressividade, né? Mas é uma luta de ideias. Então o histórico, né, desse modelo, o maior histórico de todos, é a viagem que ele fez em um navio. Observa que legal, né? O Darwin teve na Bahia. Por sinal, pessoal, uma curiosidade, ele teve no carnaval. E ele descreve o carnaval baiano, se você procura depois ver, Darwin descreve o carnaval baiano, você vai dizer, como? O carnaval baiano de hoje em dia. Ele fala o pessoal bebendo, muitos namoros, etc. Isso no século XIX, né? Só não tinha chiclete com banana, nem asa de águia, nem esses axé. O resto era igual. Então ele chega no momento do carnaval, vai ao Rio de Janeiro também, conhece os morros cariocas, que são os heróis de guerra, né? Todo mundo sabe que a origem dos morros cariocas foi o nosso imperador Dom Pedro II, na Guerra do Paraguai, que premiou com libertação e moradia os nossos vencedores da Guerra do Paraguai, que seriam, no caso, escravos que foram defender a nação. E aí ele viaja, volta, veja que interessante, né? E ele vai bater nas Ilhas Galápagos, pronto. Aí ele encontrou o que eu disse que foi a essência da seleção natural. Olha aí, esses pássaros são chamados tendilhões de Darwin. Tá? Então, um ancestral comum irradiou a forma do bico, partindo do ancestral comum. Então, a forma do bico é decidida pelo tipo de alimento. Então aí está a prova da seleção, né? Ele encontra uma variabilidade e a partir dessa variabilidade ele fala que é possível
se formar espécies novas por isolamento geográfico e posteriormente reprodutivo. E aí ele escreve o livro A Origem das Espécies. Essa foi a essência. Variabilidade para selecionar. Variabilidade para selecionar. Então, ele se baseou muito em quem? Ele se baseou em Thomas Malthus, em 1838, quando fala aquela famosa frase, né? Alimentos crescem em pA, população em pG. Então vai haver uma luta pela sobrevivência, portanto seletiva. Nós sabemos que isso daí existe evidências que ficou para trás. Hoje a gente tem, inclusive, o professor de Geografia de História explica o neomalthusianismo, né? Na realidade, a gente pode ter uma luta por equilíbrio de pA e pG. Não necessariamente, né, deixar isso acontecer, né? A gente tem os métodos contraceptivos, a gente tem uma forma de aumentar a produção de alimentos, melhor distribuição de renda e etc. Então isso fica um pouquinho para trás, tá? Então a evolução segundo Darwin, você pode copiar, variabilidade entre os indivíduos, seleção, adaptação da população. Olha a diferença. Lamarck, agente transformador, Darwin, agente seletivo. Lamarck, agente transformador, ambiente transforma. Darwin, agente seletivo. Então, professor, o darwinismo eu posso crer, eu posso ter certeza científica que é uma teoria atual? Não. Por quê? Porque na época que ele lançou essa proposta, ele não sabia sobre genética, tinha até Mendel que era contemporâneo, os trabalhos de Mendel foram descobertos por isso. Ele não sabia a causa da variabilidade, ele não sabia como era transmitido. Tá certo? Então havia uma falta de conhecimento científico para a época, tá bom? Então, na evolução de Darwin, faltava isso, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, a seleção é tida por adaptação às mudanças, portanto, no código genético. Então, essa mudança, essa adaptação, ela já vem no código genético. No código genético. Ok? A falha de Darwin explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos da população. Então, está aí, né? Você dá uma copiada, esperar. Evolução do Darwin, variabilidade entre os indivíduos, seleção de características e adaptações. Ok? Vocês têm um exemplo da girafazinha, né? Lamarck, a girafa esticou o pescoço para comer, e Darwin, a girafa de maior pescoço, ela ficou existindo. Beleza? Continuando. E aí as duas visões, né? Da girafa. Então, na visão lamarquista, girafas com pescoço curto, diminuição da vegetação rasteira, ela se esforçou, o pescoço esticou e deixou descendentes. É o que você tem aí no material. Na visão do Darwin, havia girafas de pescoços diferentes, a diminuição da vegetação rasteira, houve mortalidade do pescoço curto, sobreviveu de pescoço longo e reproduziu de pescoço longo, deixando descendentes. Essa afirmação está certa, mas ela não é completa, né? Tudo bem, gerou pessoas comprido. Quem que gerou pessoas comprido? Ele não sabia. Tudo bem, deixou descendentes. Como deixou esses descendentes? Ele não sabia. Então, portanto, a teoria darwinista ela não é válida nos dias de hoje. E o que é válido nos dias de hoje, né? Vamos lá. Melanismo industrial. Exemplo de seleção. Para você entender o que é válido nos dias de hoje. Antes da Revolução Industrial, havia borboletas claras em grande quantidade. Um pássaro comia borboleta. Veio a Revolução Industrial, houve o predomínio de mariposas escuras. Não entendi. Sujou a parede e o pássaro não enxergou. Como é que eu associo isso aos dias de hoje? O que é que gerou essa variabilidade? Mutação. Então, o que gera variabilidade, isto é, só tem seleção se ocorrer mutação. Então, a mutação é a fonte da variabilidade. Você já coloca na teoria sintética. E depois eu espalho essa mutação por recombinação gênica, que obrigatoriamente tem que passar por uma divisão celular chamada meiose e uma reprodução chamada sexuada. Vou repetir. A mutação cria, deleta ou modifica o gene. Modifica o gene. Nós geramos fluxo gênico, isto é, nós espalhamos esse gene através da meiose, né, vai gerar gameta, esporos, etc. E tendo relações, né, que aconteça a reprodução, relações entre os seres vivos de reprodução sexuada. Eu espalhei, pronto. Eu defini o padrão gênico, certo? Defini o padrão gênico. Aí, depois que eu defino, você vai entrar com a seleção natural. Aí isso se aproveita do darwinismo. Você vai entrar com a seleção natural,
você vai ter um agente seletivo, no ambiente, e vou ter, portanto, uma redução da variabilidade. Pronto, agora a gente adequou o modelo aos dias de hoje. Então a seleção natural age depois que isso aqui está estabelecido. Mas nós podemos também mexer em variabilidades que podem aumentar ou reduzir por migração, né? Nós podemos sair de um ambiente para outro, aumentando ou reduzindo também. Então a gente coloca como também um fator que age no modelo, depois que é estabelecido o código genético, a migração. E uma novidade que já caiu no Enem e que também faz parte do processo, eu vou fazer aqui um círculo nas informações, mutação e recombinação mexe com o padrão genético, esse cria, deleta ou modifica, e esse aqui cria um fluxo. Depois eu tenho a seleção natural, depois eu tenho a migração, são 5 fatores evolutivos importantes. E eu tenho a chamada deriva gênica ou oscilação. Como é que caiu isso no Enem? Isso caiu no Enem a questão do meteoro em relação a desaparecimento dos dinossauros. Então a deriva gênica é um fator que reduz a variabilidade sem seleção. Reduz sem seleção. Uma catástrofe. Tá certo? Um incêndio, uma queimada, morreu determinado animal. Então isso é a teoria sintética da evolução. Mutação, recombinação, montou o material genético, foi selecionado, o ambiente é um agente seletivo, pode haver migração e deriva gênica, tá certo? Então, na realidade, nós temos, né, a questão dos antibióticos, que hoje se usa, né, a pressão médica. Então, houve a mutação, gerei uma variabilidade, usei a medicação e através dessa medicação houve uma seleção. E aí hoje a gente tem potenciais de bactérias mais resistentes aos antibióticos. Não que ela virou resistente. Em resumo, tudo que eu coloquei aí, né, para vocês, voltar aqui. Então, tudo que eu coloquei. A mutação, a recombinação genética no crossing, no emparelhamento dos cromossomos, a variabilidade, aí a seleção, a migração e a deriva gênica. Essa é a teoria sintética da evolução que você copiou. Copia, bota mutação, recombinação, age no fluxos, seleção, migração e deriva. A deriva, cuidado para não confundir, seleção com deriva. A deriva reduz sem seleção. Geralmente são catástrofes. Ok? E aí as evidências da evolução, né? Como é que a gente sabe que a evolução existiu? Qual é a maior evidência para o estudo da evolução? O achado de fósseis. Por que isso gera evolução? Porque através desse achado de fósseis é possível comparar. Então, onde você vê aí evidências da evolução, você coloca fósseis. O fósseis é uma prova material da evolução. Um resto de osso, uma incrustação, são resíduos fósseis. Aí, baseado nos resíduos fósseis, está aí, ó, você começa a ligar os modelos. Eu coloquei isso como uma curiosidade, porque muita gente talvez não saiba, mas os cavalos tinham dedos. E houve uma seleção de quem não tem dedo, isto é, seleção não quer dizer melhorar. Seleção quer dizer fazer o animal ficar num ambiente com maior quantidade de tempo, né? Então os cavalos eles eram menorzinhos, quebravam muita pata. E essa forma de casco fez com que os cavalos tivessem um maior porte físico, deixar que não houve, e é a lei dos desusos, né? Mutação criou uma forma nova, mutação criou uma forma nova, tá bom? E a gente tem as provas, né? A prova homologia. O que é a prova homologia? Ancestrais comuns com estruturas parecidas. Eu não fui uma rã, eu não fui um morcego, eu não fui um golfinho, eu não fui um cavalo. Houve mutações em cima de um modelo e criou outros modelos, os designs biológicos, né? Não fui rã, não fui morcego, não fui golfinho, não fui cavalo. Mas acredita-se de ancestrais comuns. Isso é homologia. A analogia é quando a gente força o organismo a uma pressão ambiental deles desempenharem a mesma função. Então, ave e inseto são distantes evolutivamente, mas têm a mesma função. Então, analogia, mesma função, origens diferentes. Homologia,
ancestral comum podendo ter funções ou não. Eles chamam isso assim, é bem fácil. Antes de eu falar, órgão vestigial, eu coloquei porque dá uma ideia também do uso e desuso. Professor, o coelho tem apêndice, a gente tem apêndice. O coelho usou apêndice, a gente não usou, ficou pequeno. Não. O fato de ter o apêndice e ser mamífero significa que a carga genética do coelho tem semelhança à nossa, que é a prova bioquímica. Então, o órgão vestigial aproxima o DNA. Embriologia, olha que interessante, aproxima os organismos. A bioquímica comparada, quanto maior semelhança aproxima, nós temos inclusive aí aminoácidos diferentes em relação ao homem, a gente tem um chimpanzé o mais próximo da gente. Ah, o chimpanzé está virando ser humano? Não. Assistam, que eu achei fantástico, viu? Ariano Suassuna falando sobre isso. O nosso saudoso conterrâneo Ariano Suassuna. Ele pegou um pegador e diz assim: isso aqui o macaco nunca vai conseguir fazer. Aí ele começa a descrever, né? Porque essa ideia, na realidade, que o macaco vai virar ser humano, não é verdade. Mas existe uma ideia que nós temos ancestrais comuns, através de bioquímica comparada. As evidências de evolução indicam ancestralidade comum. Indicam. E aí os processos, né? Ancestral comum foi para vários ambientes, chamamos isso de irradiação adaptativa. O ancestral comum foi para vários ambientes, chamamos isso de irradiação adaptativa. Convergência adaptativa, ó, o réptil, mamífero e peixe, olha a forma do corpo. Não tem ancestral comum, mas o ambiente, né, selecionou para esse modelo mais, né, dinâmico dentro da água, né? Hidrodinâmico. Ok? Então tá aí as nossas dicas de evolução se aproximando, estamos bem perto do Enem agora, né? Tá? Dê uma lida, conceitos básicos de evolução, assunto interessante, não difícil, não precisa questionar tanto. O vestibular, deixar claro que evolução é assunto polêmico. Então, o conselho que eu dou é que a necessidade da discussão científica existe, mas não agora. A gente tem que usar esses padrões. Se você aceita ou não aceita, esses padrões eles são usados. Eu deixei claro que são padrões e que isso pode mudar. A gente está desde o século XVIII mudando, mas você tem que falar de Lamarck, de Darwin, entender o que ele pensava de evolução. Se é certo ou errado, o tempo dirá. Por enquanto, você tem que entender o pensamento do cara lá, do cientista, tá bom? Um abração, até a